Abre aí a sua Bíblia em 2 Coríntios 8, 9. Capítulo 8, nós vamos ler o versículo 9. Para a gente hoje, eu pensei que a gente deve definir o que é ser rico na perspectiva da Bíblia, da Escritura. Isso é importante para a geração José. A gente precisa entender o que é que 8, a gente vai ler o versículo 9, 2 Coríntios 8, 9. A gente sempre vai usar um texto base para a gente falar o que a gente tem que falar aqui nesse tempo que a gente ficar aqui nos encontros de geração José. O tema é esse: ser rico na perspectiva, na ótica ou de acordo com a Escritura. Mas que Escritura? Nós vamos pensar só na Nova Aliança, porque rico na Antiga Aliança, nos textos hebraicos, no Velho Testamento, rico é alguém que tem posse. Muito simples, é muito básico. O rico é quem tem dinheiro, é quem tem posse, é quem tem isso e aquilo. A Nova Aliança, o Novo Testamento, depois de Jesus, com os apóstolos, tem mais definições, melhora a ideia. 2 Coríntios 8, 9 diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele ou da sua pobreza, vocês fossem enriquecidos ou vocês se tornassem ricos. O que é que a gente tem que entender logo de cara? O fato da Paulo escrever Cristo era rico, aqui não está falando de riqueza financeira. Claro, Cristo sendo Deus, existindo na forma de Deus, não precisa de nada. Portanto, Deus, ele é rico naturalmente, porque Deus tem todo o poder e não precisa de nada. Então Jesus estava nessa condição de riqueza, da glória, e aí vem e assume a forma humana. Maria foi só o útero mesmo emprestado que Deus tomou para entrar na terra. Jesus fez isso. Quando Jesus sai desse ambiente de glória, que é uma riqueza que não tem limites, divina, e assume a condição humana, é claro que ele assumiu uma pobreza. O que é a pobreza nesse caso para Jesus? Ele está na forma humana, deixou por um momento de ser Deus e assumiu a forma humana. Ser humano, Deus se tornar humano, já é uma pobreza. Ele assumiu a pobreza por ser humano. Enquanto ser humano, Jesus nasceu numa cidade pequena, teve que trabalhar como qualquer outra pessoa na carpintaria do pai, etc e tal. Não vamos dizer assim, era rico, mas enquanto Jesus não tinha necessidade nenhuma. Jesus era pobre, Jesus não tinha bens, Jesus não tinha riqueza. É uma forma meio estranha de falar. Ainda que ele não fosse um rico, como um Herodes, como um Pilatos, como um José de Arimateia, as mulheres ricas que o serviam, ele não tivesse posses e bens, Jesus não tinha necessidade nenhuma. Então mesmo ele sendo pobre, ele era mais rico que todo mundo. Porque no dia que precisou de pagar o imposto, ele mandou pescar um peixe. E tinha moeda lá. Então, uma pessoa nessa condição, por exemplo, que é convidado para um casamento, o moço do casamento, para não passar vergonha, porque seria uma vergonha social naquela época, ele não ter vinho suficiente para 7 dias, o casamento era de 7 dias, a festa, tinha que ter recurso, esse tipo de casamento. Não é todo casamento que era assim, mas o casamento de uma pessoa melhor na sociedade era assim. Aí o camarada não tem, Jesus está lá, ele disse: acabou o vinho. Tá, aí em vez de ter dinheiro para comprar
cada talha tinha em média 49 litros. Cada talha, 49 litros. Ele mandou encher de água 7. Então, 49 vezes 7. Certo? De litros. E a água se transformou no melhor vinho que existia. Porque o mestre lá chegou assim, opa, esse vinho aqui você guardou o melhor para o final? Normalmente põe o melhor logo, você guardou o melhor para o final, mas nem sabia. Então aquele que não precisou de dinheiro para mandar comprar vinho, transformou água em vinho. Mas que necessidade Jesus tinha? Aí não vale dizer que Jesus era pobre, nesse sentido humano, certo? Então a gente tem que levar isso em consideração. No entanto, esse texto aqui, Paulo está falando de oferta. Esse texto de Coríntios 8, Coríntios 9, tudo que Paulo está falando aqui é de oferta, é de dinheiro que uma igreja está dando para outra, que está levantando. Então, Paulo menciona dinheiro. E aí, mesmo que a gente dissesse assim, não, porque Paulo disse que Jesus, enquanto era Deus, era rico e se tornou ser humano, e como ser humano empobreceu para nos resgatar. Mas Paulo usa isso para falar sobre dinheiro. E quando ele diz assim, para que vocês fossem ricos, aí na sequência ele fala sobre a oferta. Então mesmo que alguém diga assim, ah não, mas é riqueza espiritual. Mas Paulo não estava falando de riqueza espiritual. Paulo estava falando de riqueza financeira, porque uma igreja estava abençoando a outra. Aí nós vamos, explicando esse texto, nós vamos para as palavras que normalmente o Novo Testamento usa para rico, riqueza, enriquecido, plusios, não precisa anotar, só depois eu dou para vocês. Pluteo, plutizou, plutos e plusios. O que significa essas palavras? Rico, abastado, enriquecido, riquíssimo, ser rico, ficar rico, riqueza, ricamente e abundantemente. Todas as vezes que estas palavras que tem a ver com rico e riqueza aparecem na Escritura, significa, no Novo Testamento, significa isso. Significa o quê? Está falando literalmente de uma pessoa ser rica, abastada, enriquecida, riquíssima, ser rico, ficar rico, riqueza, ricamente e abundantemente. Então, está falando de duas coisas. Aí a gente agora fecha. O que significa a palavra? O que é ser rico na nova aliança? Para nós que temos Jesus, para o Novo Testamento. O que significa ser rico? Duas coisas. Ser rico materialmente e rico espiritualmente. Riqueza material e riqueza espiritual. Em outras palavras, Jesus Cristo, então, ele traz para nós uma riqueza que o ser humano normal não poderia ter, que é a riqueza espiritual, porque sem Deus, sem Cristo, nós não poderíamos ter essa riqueza. Salomão não teve a riqueza espiritual. A única riqueza espiritual que nós podemos dizer assim, que Salomão teve, foi a sabedoria, e ela funcionou por um pouco de tempo, porque chegou no fim da vida ele ainda fez bobagem. Ou seja, ele abriu mão da sabedoria que Deus deu como riqueza espiritual, mas era um homem, e foi, e até hoje é, o homem mais rico que já existiu, certo? Então ele não desfrutou de uma riqueza espiritual, só por um tempo, um pedaço da riqueza espiritual, sabedoria, e mais ninguém. Abraão, riqueza espiritual, não é? As promessas de Deus, um pedaço. E aí o que acontece? Todos os homens antes e mulheres antes de Jesus desfrutavam da riqueza material por pertencer a Deus, mas depois de Jesus, o que é que a nova aliança acrescenta? A riqueza que a gente não pode ter por conta própria, que é a riqueza espiritual. Agora pensem, se nós desde crianças fôssemos ensinados
coerentemente, corretamente, de acordo com a Escritura, de que em Deus, em Cristo Jesus, nessa aliança que Jesus veio, porque desde pequenininho a gente sabe que Jesus veio para nos salvar, e é só isso que a gente sabe. A gente fala, Jesus veio para nos salvar, mas é só salvar? É só a vida eterna? É só o futuro? É só depois da morte? Mas e aqui na minha vida eu não preciso de nada? Eu não preciso do pão de cada dia, eu não preciso do sustento, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de recursos, eu não preciso me vestir? Eu não preciso de suprir minhas necessidades? Então, e na Bíblia, mesmo na Nova Aliança, está cheio de textos dizendo suprir necessidade, pão de cada dia, abençoar, riqueza. Mas de alguma maneira, um espírito de entendimento equivocado, ao invés de liberar a prosperidade de Deus na nossa vida, como brasileiros, como seres, principalmente brasileiros, mas como seres humanos, né? Ao invés do ensino de Deus passar e liberar a nossa vida, tanto financeira, material, profissional e também espiritual, parece que só liberou a espiritual. E como brasileiros, nós sempre estamos dizendo, eu sou pobre. Parece uma honra, parece um glamour dizer assim, não, a gente é pobre, né? Você sabe, a gente que é pobre, o cara rico está dizendo, você sabe, a gente que é pobre. Pobre de quê? Pobre como? Ora, se eu em Cristo sou rico, Ele morreu para que eu me tornasse rico. Eu, sem ter dinheiro, por ter Jesus, já sou rico. Certo? Se eu não tiver dinheiro, mas tendo Jesus, eu já tenho riqueza. Agora imagina, Jesus supre as necessidades, Jesus nos torna também, nos abençoa materialmente, e a Bíblia nos promete riqueza material mesmo. Material mesmo. Bens, o sustento, pão de cada dia, recursos, suprimento de todas as necessidades. A Bíblia promete suprimento de todas as necessidades. Filipenses 4,19. O meu Deus, Paulo disse isso, Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas lá na glória, suprirá cada uma das... A sua necessidade é aqui, não é na glória. Na eternidade eu não preciso de nada. Filipenses 4,19. Na eternidade eu não preciso de nada, eu preciso é aqui. Ele suprirá cada uma das vossas necessidades. A riqueza na glória que Ele tem, não sei como, vem, abençoa, libera o suprimento das necessidades que eu tenho aqui. As suas riquezas na glória suprirá cada uma das vossas necessidades. Ora, se eu tenho necessidade aqui e Deus é rico lá, eu não sei como Ele faz, mas por causa de Jesus Cristo, Ele transfere o que eu preciso. E se eu tivesse aprendido isso desde criança? Nós estamos aqui para ter o conhecimento que diz assim, ó, eu sou próspero em Deus. Porque eu entendi a minha prosperidade, eu entendi o que Deus fez por mim, eu entendi o que Cristo fez em mim, Ele libertou minha mente. Eu sou próspero, eu posso não ter milhões de reais na minha conta, e talvez eu não tenha nunca milhões de reais na minha conta, mas isso não significa nada, isso não diminui o meu nível de prosperidade. Porque a minha prosperidade está em Deus, está no quanto eu conheço sobre Ele, no quanto eu sei que Ele fez por mim. Ele me libertou inclusive da ilusão da falsa prosperidade. Ele me libertou inclusive da ilusão da ostentação. Eu não preciso ostentar. Jesus nos fez ricos. E a riqueza, mesmo na nova aliança, ela é traduzida como riqueza material e riqueza espiritual.